queria que você pegasse a sua Bíblia, por favor, e abrisse comigo nesse texto da palavra do Senhor, Números capítulo 13. Nós vamos falar hoje sobre como que a gente pode ser um transformador, e eu vou explicar para você o que é isso. Números capítulo 13. Nós vamos ler esses versículos que estão aí, do 1 ao 3, depois do 21 ao 33. E o Senhor disse a Moisés: enviem alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Grife terra que dou aos israelitas. Assim, Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Agora vai lá no versículo 21. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, em direção de Lebo-Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo, do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então, retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a ele e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque, e os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região da montanha. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. Tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra pela qual passamos, em qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Agora o capítulo 14, versículo 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir a Tua bênção sobre essa palavra, nós acabamos de ler. E Pai, que em nome de Jesus ela possa trazer frutos ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo conduza, Senhor, cada momento aqui. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos. Que o Senhor possa abrir o nosso coração também, para que cada palavra que entrar nos nossos ouvidos desça ao nosso coração. Pai, que meus irmãos aprendam nessa noite, que eu aprenda também, que a gente julgue, Senhor, entre o que é bom para nós. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém. Amém? Se você está anotando, esse é o tema da mensagem de hoje. Transmissor ou transformador? Quem é você? Os médicos afirmam que, em relação ao câncer, há 2 tipos de pessoas: os transmissores e os transformadores. Quem são eles? Os transmissores, eles escolhem o lado negativo da experiência
E eles transmitem negatividade a todos em volta. São aquelas pessoas que não conseguem ver mais perspectiva de vida. Eles enxergam somente a doença. E aquilo começa a trazer no coração deles uma negatividade que acaba permeando todo mundo que está em volta. Os transformadores são aqueles que transformam aquilo que é o negativo em uma coisa positiva. Eu ouvi uma história essa semana de um grande comediante nos Estados Unidos que ele descobriu que ele estava com câncer. E essa doença fez com que o sorriso da sua face esmorecesse. E quando ele foi ao médico, ele começou a conversar com o médico falou, olha, nós vamos começar o tratamento, e esse tratamento vai durar algum tempo, e você pode escolher, você ser transformador ou você ser transmissor. E ele ainda estava nesse momento de escolha, quando ele sentou perto de um homem chamado Bill, que era exatamente um transmissor. E ele então sentou ali e contou uma piada para aquele homem, mas aquele homem não riu. E naquele momento que aquele homem não riu, ele falou, não, eu vou ser um transformador, eu não vou ser o transmissor. Eu não posso transmitir negatividade para minha família, eu não posso transmitir negatividade para as pessoas que estão ao redor de mim, eu não posso transmitir negatividade para ninguém. Aliás, eu tenho que transmitir positividade, eu tenho que ser proativo. O ator Yul Brynner, ele descobriu, quando ele fazia a peça O Rei e Eu, que ele estava com câncer. Mas mesmo assim ele continuou fazendo as peças, a sua agenda, ele continuou tocando a sua agenda, e ele viveu por muitos e muitos anos, conseguiu cumprir toda a sua agenda, porque ele não desistiu. Ele não desistiu. Os transformadores são aqueles que transformam o negativo em uma coisa positiva. Conta-se a história de dois gêmeos idênticos. Um era otimista e outro era pessimista. O lema da vida do otimista era, tudo se resolve e acaba bem. Mas o pessimista sempre encontrava uma tragédia em tudo. Os pais ficaram preocupados com seus filhos, então levaram os dois para o psicólogo. O psicólogo, então, a fim de poder aproximá-los e fazer pensar de forma equilibrada e semelhante, propôs uma experiência para os pais. Falou, no dia do aniversário deles, vocês vão fazer o seguinte, à noite vocês vão lá e vocês vão dar para o pessimista uma bicicleta nova, linda, maravilhosa. A melhor que vocês puderem comprar. E para o otimista, vocês vão dar para ele um saco de esterco. E assim eles fizeram. De noite, eles levaram lá no quarto do otimista um saco de esterco e colocaram lá. E no quarto do pessimista levaram aquela bicicleta maravilhosa e colocaram lá. Quando eles levantaram, de manhã foram no quarto do pessimista e estava o pessimista dizendo assim, ai, não gostei dessa cor de bicicleta. Imagina quando eu for andar com essa bicicleta aqui, ó, eu vou cair, vou me ralar todo. Ai, não. Olha esse freio, olha isso, olha aquilo. Metendo a língua na bicicleta. Aí eles foram no quarto do otimista. O otimista estava cavucando o estrume dizendo assim, olha, pela quantidade de estrume, deve ter algum cavalo escondido por aqui. Essa é a diferença do pessimista e do otimista. Números 13, nós encontramos um relatório de 10 pessimistas e de 2 otimistas. E no capítulo seguinte nós encontramos os estragos que esse relatório produziu no povo de Israel. Interessante que o relatório produziu não só estragos sobre eles, mas sobre todo o povo que eles lideravam. Vejam bem, eles eram líderes do povo. O Senhor mandou eles escolherem líderes do povo. Está vendo a sua incumbência como líder? Olha só como você influencia. Você pode ser líder na sua casa, você pode ser líder de célula, qualquer liderança que você exerce sobre a vida de qualquer pessoa. A sua atitude tem um impacto muito grande. Por isso eu quero que você aprenda que suas palavras têm o poder de abater, mas também têm o poder de levantar.
Lá em Provérbios capítulo 18, versículo 20 a 21, diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeitos. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama colherá o seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Você pode abençoar ou você pode amaldiçoar quando você fala. Por isso, põe vigias, que é por isso que o salmista pede ao Senhor: Senhor, põe vigias à minha boca, põe guardas à minha boca. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, porque você deve ouvir o dobro do que você fala, certo? Eu estava vendo uma piada essa semana, achei muito interessante, e estava escrito lá que as mulheres falam o dobro dos homens. As mulheres falam cerca de 30 mil palavras por dia, e os homens cerca de 15 mil palavras por dia. Aí estava uma pergunta: por quê? Aí a resposta era: porque elas têm que repetir tudo que elas falaram de novo, não é? Ela fala uma coisa para o homem fala: o quê? Tem que repetir, então por isso que é 30 mil palavras, né? Mas o fato é que a gente fala muito e a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Então eu quero dar 3 resultados para você. 3 resultados. Quando você é um transmissor. O que acontece quando você pensa negativamente e quando você transmite essa negatividade para alguém? Veja bem, o problema é que a transmissão de algo, muitas vezes, não precisa ser nem falado. Só a sua cara já demonstra aquilo que você está pensando. É ou não é verdade? Não é? Olha para o seu vizinho. Dá uma olhadinha para ele. Você já sabe. Marido e mulher então nem se fala, né? Marido e mulher, sabe, quando a mulher chega em casa, pelo bater do portão, o homem já sabe como é que está a coisa, ou a mulher já sabe como é que está o homem. Já sabe. Não é? Pelo encostar do carro na garagem, a gente sabe. Então, olha, o que um transmissor faz? 3 resultados. Primeiro resultado, olha lá, o transmissor fixa a atenção nos obstáculos ao invés do objetivo. O negativo, ele consegue olhar, prestar mais atenção nos obstáculos do que naquilo que é o alvo. O versículo 32 de Números 3 diz assim: e eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra pela qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Se você ler antes, irmãos, eles não falaram isso em nenhum momento. Pelo contrário, eles trouxeram os frutos da terra e falaram: aquela terra mana leite e mel. Aí depois eles usaram o mais. O mais na nossa vida tem um poder, querido, de destruir coisas que nós construímos. Olha, sua nota tá boa, sabe? Mas você podia ter tirado um 10. Então nem fala. Se o teu filho chegar e mostrar uma nota para você e você disser isso, você acabou com o 8 que ele tirou, com o 7 que ele tirou. Você destruiu. Ah, olha, você conseguiu tirar um 9, mas por que você errou essa aqui? Faça isso, querido. Não faça isso. Se você já fez, peça perdão a Deus. Peça perdão ao Senhor. Porque não pode acontecer isso. Não pode. Não pode. A sua língua tem que ser língua de bênção. Parabenize o 7, parabenize o 8, parabenize o 9, parabenize o 5. Na próxima você vai, olha, querido, você vai conseguir. Você vai dar certo em nome de Jesus. Você foi mal nessa, mas olha, em nome de Jesus, você vai conseguir chegar lá. Você não vai ficar de exame não. Deus vai te ajudar, você vai ver. O transmissor, ele fixa a atenção nos obstáculos e não no objetivo. Se você fizer isso, o medo vai eclipsar a sua fé. O objetivo do relatório não era determinar se eles podiam ou não invadir a terra.
Por isso que eu pedi para você grifar o que o texto diz lá em Números 13, versículo 3. A palavra do versículo 2 diz assim: a terra que dou aos israelitas. O Senhor não estava dizendo assim, a terra que eu vou pensar em dar, ou a terra que eu estou pensando em dar para vocês. Não. Ele está dizendo, a terra que eu já dei para os israelitas. A terra que já está na promessa. A terra que já é de vocês. Essa terra que já é de vocês. O objetivo do relatório não era ver se eles iam invadir a terra ou não, se a terra tinha dificuldade ou não, era descobrir uma estratégia de como fazer aquilo. Por onde que a gente vai começar? Vamos começar pelas cidades grandes? Vamos começar pelas cidades pequenas? Vamos começar pelos rios? O que a gente vai fazer? O objetivo era simplesmente descobrir uma estratégia. Tudo era exatamente como Deus lhes disse que seria. Mas lógico que havia coisas que Deus não mencionou. É óbvio. Obstáculos, queridos, são coisas assustadoras que você vê quando você tira os seus olhos do objetivo. Obstáculos são coisas assustadoras que você vê quando você tira os seus olhos do foco, do objetivo, do alvo. Quando você para de usar a visão espiritual e você começa a usar a visão natural, o que você vê é somente o que está na sua frente. Por isso que você tem que pedir, Deus abençoe os meus olhos, para que eu comece a enxergar o que está além do natural. Porque o homem natural entende as coisas naturais, mas o homem espiritual entende as coisas espirituais. Fala, Deus me dá, para que eu possa enxergar espiritualmente, não só naturalmente. Senhor, abençoa a minha vida, para que eu seja uma pessoa que enxergue além das possibilidades, além do natural. Se você estiver focado nas dificuldades e nos perigos, você nunca vai assumir os riscos. Você nunca vai assumir os riscos. E você nunca vai alcançar níveis mais altos da sua caminhada de fé. Por quê? Porque você está olhando para os obstáculos. Você não está olhando para o alvo. A segunda característica é essa. Segundo resultado, quando você é um transmissor. O transmissor compara o que lhe falta com o que os outros possuem. Vai lá em Números 14, versículo 2. Olha só o que aconteceram depois que eles choraram a noite inteira. Todos os israelitas, veja bem, todos os israelitas, queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram, isso eles disseram para Moisés e para Arão. Aí eles disseram um para os outros, ó o que eles disseram. Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Eles começaram a comparar o que lhes faltava. Eles começaram a olhar porque eles tinham falta. Ai, nós vamos morrer nesse deserto. Ai, o Senhor já não tinha levado eles até lá, até a beira da terra prometida. O Senhor já não tinha tirado eles com mão forte do Egito. Eu ouvi uma palavra tempo atrás e eu achei muito interessante. O difícil não foi tirar os israelitas do Egito. Por quê? Porque Deus mandou 10 pragas sobre os egípcios, e os egípcios disseram assim: some, vaza, vai embora. O difícil foi tirar o Egito do coração do povo de Israel. Eles estavam tão apegados ao Egito, tão apegados a ser escravos, que eles não aprendiam a viver com liberdade. É a mesma coisa que acontece com um passarinho que é criado em cativeiro. Você pega um passarinho criado em cativeiro, ele já nasceu em cativeiro e viveu a vida inteira em cativeiro,
e ele já está adulto, você pega, abre a porta da gaiola e solta ele. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Por quê? Porque ele não foi criado para viver fora da gaiola. Ele não vai achar comida. Ele não vai achar água. Ele vai morrer de inanição, vai morrer de sede. É óbvio isso. Assim eram os israelitas. Eles não sabiam viver fora da gaiola. Enquanto tivesse comidinha, enquanto tivesse aguinha, eles estavam felizes. Quando o Senhor falou para eles assim, olha, tem um mar diante de vocês. Tem uma terra para vocês conquistarem. Eles ficaram perdidos. Nos obstáculos, o que eles faziam? Vão voltar para lá. Nas dificuldades, o que eles faziam? Não, aqui está muito difícil. Está complicado. Aí você fala assim, esse povo de Israel, pastor, esse povinho era complicado. Meu querido, você faz igualzinho. Ai, como era bom o tempo, né? Porque antes de eu conhecer Jesus, eu podia fazer o que eu queria. Agora não é bem assim, né? Tem um monte de olho me olhando. Ah, antes de eu conhecer Jesus, minha vida é, olha, não, agora que eu conheci Jesus é uma dificuldade. É? Você se converteu mesmo? Ou você só está aí na onda? Sabe por quê, queridos? Porque todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus, eles não voltam atrás. Por mais que o mundo lhes ofereça, por mais que o mundo diga assim, aqui é gostoso, aqui é bonito, vem para cá. Sabe o que a gente diz? Não. Eu não preciso disso para viver. Aliás, a minha alegria está em quem? Está no Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. Minha alegria não é ficar pulando carnaval 4 noites. Minha alegria não está num copo de cerveja. Minha alegria não está numa bebedice. Minha alegria não está num churrasco. A minha alegria está no Senhor. Minha alegria é Ele. É isso que esse povo não entendia. Que a alegria não estava nas coisas, mas a alegria estava na pessoa de Deus. A salvação estava na pessoa de Deus. Não importa o gigante. Não importa o tamanho desse povo. A palavra diz, Deus disse para eles, é a terra que eu já dei para vocês. Só descubra uma maneira de entrar lá. Vejam a terra que eu dei para vocês. As coisas, elas vão parecer gigantes, e você vai parecer um gafanhoto, porque a covardia substitui a confiança. Veja bem, eles não eram gafanhotos aos olhos de Deus. Também eles não eram gafanhotos aos olhos daquele povo. Pelo contrário, aquele povo já estava em estado de alerta, porque sabia que o povo de Israel estava vindo. E aquela terra pertencia a eles, e eles já sabiam que o bicho ia pegar, que o couro ia comer, ia ser havaiana de pau. Eles sabiam disso. Eles tinham certeza. Então eles não viam o povo de Israel como gafanhotos. Quem é que se enxergava como gafanhoto? Era o próprio povo. Era o próprio povo. Eles eram gafanhotos aos seus próprios olhos. Quando você começa a se comparar com o obstáculo que está na sua frente, a sua imaginação vai deixar você louco. Olha o capítulo 14, versículo 1. O povo chorou a noite inteira. E quando você começa a chorar, aí você não começa a pensar direito, né? E o que eles imaginaram? Não, vamos fazer alguma coisa. Por quê? Estava com medo. Eles deixaram o reino ilimitado do sobrenatural e eles voltaram para o domínio limitado do natural. E Deus queria uma batalha desigual. A batalha era desigual? Era. E Deus queria essa batalha. Sabe por quê? Porque nas batalhas desiguais Deus recebe toda a glória. Olha o que aconteceu com Josafá. Vocês não vão ter que lutar. Tão somente fique parado diante daquele povo e me louve. E o que aconteceu? O Senhor enviou o seu anjo e destruiu todo o exército inimigo. Não precisou eles lutarem. Terceiro lugar. Terceiro resultado do transmissor. Olha lá. Ele permite que o medo assuma o controle da situação. Graças a Deus isso nunca aconteceu com você. Você é uma pessoa corajosa e não tem medo.
Amém? Olha para o corajoso que está aí do seu lado. Fala assim, você é corajoso. Amém? Amém? Glória a Deus. Você é corajoso. Amém? Depois do culto, eu e a pastora Célia estamos precisando de alguns voluntários para ajudar a gente a expulsar uns demônios. É corajoso até que vê o cara retorcendo, né? Falando grosso. É macho até que vê o cara querendo se matar. Vê os olhos virando, aí para de ser macho. Queridos, o medo, quando ele assume o controle da situação, deixa a gente em estado de confusão. Para você ter uma ideia desse estado de confusão que o medo gerou no coração do povo, eles começaram a falar voltar para o Egito. De volta à escravidão. Aí você de novo pensa, aí povinho complicado. Não é. Os cristãos de hoje são igualzinho, um pouquinho de desconforto, algumas dificuldades, eles já estão querendo recuar, já estão querendo voltar para trás. E, claro, antes disso, ele coloca a culpa na liderança. Fala assim, o problema é meu líder de célula. O problema é o meu pastor. Eles não ouviram Deus direito, falaram umas coisas para nós aí, e agora, como é que a gente vai lidar com isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, guarde bem isso. Vai sempre existir um líder, sempre vai existir alguém que vai levar você de volta para onde você estava. Sempre. Sempre vai. Você pode ver aqui no texto que eles estavam escolhendo um chefe. Por que eles estavam escolhendo um chefe? Porque tinha gente demais para levar eles de volta para o Egito. Sempre tem alguém para levar você para trás. Olha o capítulo 6, versículo 9 comigo. Perdão. Capítulo 14, versículo 6 ao 9. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Você tem que dar crédito a Josué porque eles eram corajosos. Eles eram determinados. O medo gerou um estado de confusão tão grande que o povo queria apedrejar Josué e Calebe. Se você continuar lendo, você vai ver isso. Versículo 10. Mas toda a comunidade falou em apedrejá-los. E o que aconteceu? Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Deus falou assim, em Josué e Calebe ninguém toca. A glória do Senhor apareceu ali. A glória do Senhor se manifestou. A gente não sabe como é que foi isso, mas a gente sabe que foi alguma coisa tremenda que aconteceu. E Deus falou, não toquem em Josué e Calebe, Moisés e Arão. Não vai tocar neles. E aí depois vem algumas outras consequências. Olha que coisa interessante. Quando a gente está fora do alvo, quando a gente está com medo, quando a gente está permissivo, quando a gente é transmissor, o que acontece? Nós fixamos atenção nos obstáculos, nós comparamos o que nos falta com o que os outros possuem, e a gente permite que o medo assuma o controle da situação. Esses são os transmissores. Agora, como é que a gente deixa isso para trás? Como é que a gente pode ser um transformador? Como que a gente faz para deixar essas coisas? Como ser um transformador? A melhor maneira da gente se transformar, ou transformar uma pessoa transmissora em transformadora, é através da mudança de pensamento. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformem-se. Começa a transformar
a sua mente, o seu padrão de pensamento. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se existe algum louvor, se existe algo de excelente, pensem nessas coisas. Sabe qual que é o nosso problema? Ao invés da gente concentrar nas coisas boas, a gente concentra nas coisas ruins. O que é meditar na palavra de Deus? Tem gente que chega para mim assim: pastor, vocês falam tanto em meditar na palavra. O que é meditar na palavra? Eu vou te ensinar a meditar na palavra. Meditar na palavra é você pegar um texto, um versículo bíblico, especialmente um versículo poderoso que já falou ao seu coração uma ou duas vezes, ou então que nunca falou ao seu coração, mas você pegar aquele versículo e você sentar em cima daquele versículo, e você ler aquele versículo, ler, reler, e ficar pensando naquele versículo durante todo o dia. É pensar naquele versículo. Qualquer coisa que vem na sua mente, você pensa naquele versículo. Até que aquele versículo ele se transforma numa palavra rema no seu coração, ou seja, uma palavra revelada de Deus para você. Agora, você fala assim: mas é fácil fazer isso? É fácil. Sabe por quê? Porque se você se preocupa, você já sabe meditar. A preocupação é a mesma coisa, só que com um foco diferente. Se você pensa naquele problema que está te incomodando, que está te apurrinhando, e você não consegue tirar aquele problema da cabeça, você vai começar a mudar o foco. Ao invés de pensar no problema, você vai pensar no versículo. Você vai pensar no texto. Quando aquele problema começar a surgir, o que você vai trazer à sua memória? Aquilo que te dá esperança. O que é que te dá esperança? A palavra de Deus. Então traz à memória aquele versículo. Pince aquele versículo. Fala assim: opa, peraí. Dá para entender? Deu para compreender? O Espírito Santo encaixou? É simples. O problema é que a gente não coloca em prática. Sabe, queridos, não existe remédio para isso. Você pode até receitar paliativos hormonais que irão trabalhar na medida para balancear a produção química na sua vida, mas quando a pessoa pensa novamente, o cérebro irá produzir a mesma química de alegria, de otimismo ou de tristeza e pessimismo. A pessoa ela até toma remédio para ver se a coisa muda, mas no fundo é o que a gente pensa. Em Provérbios, Salomão diz o seguinte: assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Isso quer dizer que a imaginação, ou seja, a nossa capacidade de criar imagens, é que irá produzir a química dentro de nós. Por isso que eu tenho que estar cheio da palavra do Senhor. Por isso que eu tenho que fazer com que a palavra do Senhor esteja penetrando dentro de mim. Por isso que o Salmo 119, ele fala tanto da lei do Senhor. A lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é agradável, a lei do Senhor produz vida, a lei do Senhor me leva a lugares maravilhosos, a lei do Senhor faz coisas lindas na minha vida. Então a lei do Senhor, a palavra do Senhor tem que estar dentro de mim. Todo tempo, todo tempo. Alguém que pensa que vai fracassar, ele já fracassou antes mesmo dele tentar. O estado emocional do pensamento é algo que tem que ser vigiado constantemente para quem quer ser otimista. Ele deve ser um guardião dos seus pensamentos, um guardião das suas memórias, como disse Jeremias. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Portanto, no que se deve pensar é naquilo que é puro, que é limpo, que é alegre, que é positivo, que é de bom grado, que nos honra e que nos projeta para frente. Vigie seus pensamentos. Vigie seus pensamentos. Quer saber como é que vai ser seu comportamento amanhã? Cheque seus pensamentos hoje. Quer saber como é que vai ser sua vida lá no futuro? Cheque seus pensamentos hoje. E eu quero dar então para você 3 resultados de quem é transformador. 3 resultados quando você é um transformador. Abra comigo lá em Josué capítulo 14. Versículo 8. Josué capítulo 14, versículo 8. Amém? Versículo 7, perdão. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança.
Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. E foi isso há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Gente, eu queria um velho desse aqui na igreja. 85 anos pensando desse jeito. Essa cidade ia ser pequena. Já imaginou isso? Já imaginou esse senhor aqui dizendo isso para Josué? Josué tinha mais ou menos a mesma idade dele. Josué foi escolhido pelo Senhor para ser sucessor de Moisés. Agora eles estão dividindo a terra. E o que ele fala? Ele fala assim, ó, você lembra daquele dia lá, Moisés me prometeu, e eu estou aqui para pegar o que é meu. E tem gigante lá, e tem gente grande lá, mas não tem problema, tem a cidade fortificada, mas não tem problema, porque se o Senhor for comigo, eu vou acabar com a raça daquele povo lá. Porque a terra é minha, o Senhor me deu. Irmãos, que coisa linda. Que coisa maravilhosa isso. Olha só que coisa linda. Então, 3 resultados quando você é um transformador. Primeiro resultado. O Senhor lhe guia. Esse é o primeiro resultado. O Senhor guia aqueles que são transformadores. Aqueles que são otimistas. Aqueles que são, na verdade, a pessoa que o Senhor está esperando para levantar. Ele não olha com tristeza para a situação, pelo contrário, ele olha com otimismo para a situação. Ele vai na célula dele, de repente ele preparou tudo na célula, está lá a coisa mais linda, aí ele olha, vem 2 pessoas só. Ao invés dele ficar triste, ele fala assim, olha, vieram 2 pessoas, glória a Deus que vieram 2 pessoas, mas o Senhor vai fazer algo maravilhoso aqui, e essas 2 vão se transformar em 4, as 4 vão se transformar em 8, as 8 vão se transformar em 16, e logo, logo a gente está multiplicando essa célula para a glória do Senhor. Porque é o Senhor que está guiando ele. Ele sabe onde ele tem pisado, ele sabe onde ele está andando. Ele não está andando ao léu, não está andando tonto, igual a Espanha ficou quando perdeu para a Holanda. Não está. Eles estão firmes. Ele está firme no Senhor. Ele está confiante no Senhor. Porque é o Senhor que lhe guia. Em todo esse tempo, nos 45 anos, desde quando ele deu o relatório, até esse dia, o Senhor guiou seus passos. O Senhor esteve com ele o tempo todo, conservando vigor nele. Gente, você pode pensar, mas naquela época era diferente, porque naquela época eles contavam o tempo diferente, e aqui 85 anos, não era bem assim, talvez eles fossem aí uns 60 anos, mentira, é 85 anos, o cara estava velho, o cara não era como um mocinho não. Aliás, acho que não tem ninguém de 85 anos aqui, tem? Não? Não tem. Não tem. Quer dizer, olha só, era um homem já que tinha uma certa idade, mas ele não desistiu, ele continuou persistente, porque ele sabia em quem ele cria, e ele sabia que o Senhor iria fazer ainda. Segundo lugar, outro resultado de quem é transformador, o Senhor lhe protege. Aquele que decide ser um transformador da sua família, aquele que decide ser o transformador da sua célula, aquele que decide ser o transformador da sua própria vida, o Senhor lhe protege. O Senhor o guarda. Olha só que coisa interessante, versículo 10 diz assim: pois bem, o Senhor me manteve vivo
como prometeu. Agora, volta lá em Números 14. Só um pouquinho. Olha o versículo 36 ao versículo 38. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra, voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, e espalharam um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga perante ao Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Quantos foram espiar a terra? 12. Quantos sobreviveram? 2. Por quê? Porque Deus enviou uma praga sobre os outros 10. Porque eles desanimaram a congregação inteira, o povo inteiro. Eles colocaram o povo para baixo. Eles colocaram o povo para chorar a noite inteira. O Senhor falou, não é assim que a coisa funciona. Não é assim que tem que ser. O Senhor, Ele olha para nós e vê como é que nós produzimos, ou nós projetamos a nossa liderança na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Naquelas que estão ao nosso raio de influência. A praga veio sobre aqueles que deram um relatório negativo. Cuidado com os relatórios que você dá. Cuidado com os relatórios que você dá, que você produz. Cuidado. Sabe por quê? Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu vou mentir sobre uma situação? Eu vou chegar lá e vou dizer assim, que não é bem assim? Que eu tenho que florear a coisa? Não é isso. Não é isso. É a maneira como você fala. Olha só como é que Josué falou. Olha só como é que Calebe falou. O que eles falaram? Opa, peraí, gente. Peraí. O povo de lá pode ser grande, o povo de lá pode ser gigante, o povo de lá pode ser tudo isso que vocês estão imaginando aí. Mas se o Senhor for conosco, a gente vai conquistar essa terra. Dá para perceber a diferença de um relatório do outro? A gente não vai conseguir. Não vai dar certo. Porque o povo é assim. Porque... Não, peraí. Cuidado com os relatórios que você dá. Cuidado da maneira que você dá um relatório para sua família. Cuidado da maneira que você dá um relatório para sua célula. Imagina eu chegar aqui e falar assim, gente, esse negócio de célula, eu sei que tá bom, mas vamos lá. Mas se Deus quiser, mas se Deus não quiser também, assim, irmãos, se eu fizer isso, desanima todo mundo. Se eu fizer isso, acaba com a alegria de todo mundo. Se eu não acreditar que Deus falou comigo, se eu não acreditar que Deus falou com a liderança dessa igreja, e se eu não colocar em prática isso, é melhor a gente fechar as portas e ir embora. Começa por mim. Eu vim aqui hoje para animar você. Eu vim aqui hoje para colocar você para cima. Eu vim aqui hoje para dar uma palavra de vitória para você. Para que você enfrente essa semana com os olhos erguidos. Para que você possa olhar para as suas dificuldades e dizer assim, isso aí é gafanhoto para mim. Não barata, porque barata a gente tem medo. Mas gafanhoto a gente tira de letra. Gafanhoto a gente vai vencer. Irmãos, o Senhor nos protege em todo o tempo. Aquele que é transformador, o Senhor o protege. O Senhor o guarda. Em último lugar, resultado daqueles que são transformadores. O Senhor cumpre as suas promessas. Talvez uma das coisas mais lindas que você possa ver nessa história toda aqui é isso. Que o Senhor cumpre as suas promessas. O versículo 9 de Josué capítulo 14 diz exatamente isso. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Deus prova a nossa fidelidade, a fidelidade dele, quando nós confiamos nele. Deus prova a fidelidade dele quando nós confiamos nele. Quando a gente entrega a nossa confiança nas suas mãos. O Senhor cumpre as suas promessas. Aquilo que ele prometeu, querido, ele vai cumprir. E depende de quem para cumprir? Depende de quem? De você.
O Senhor te prometeu algo. Depende de quem para que isso chegue à tona? Depende de quem para que isso chegue à luz? De mim? As promessas que Deus tem para mim e para minha família dependem de mim para que elas cheguem à luz. As promessas de Deus para você e para a sua família dependem de você para que elas cheguem à luz. Pastor, mas o que eu tenho que fazer então? Você tem que confiar no Senhor. Você tem que se entregar ao Senhor verdadeiramente, como Caleb fez. Eu confio, mesmo diante das dificuldades. Ah, tem gigante lá na terra? Tem. Tem gente grande lá? Tem. Tem gente grande sim. Mas é bom que tenha gente grande, porque quanto maior o gigante, maior a queda, maior a vitória. Porque o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. O Senhor cavalga ao meu lado. E se Deus está comigo, querido, não existe barreira que possa me impedir. Porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus é fiel em todas as suas promessas. Transmissor escolhe o lado negativo da experiência. E transmite negatividade a todos em volta. Os transformadores são aqueles que transformam o negativo em coisa positiva. O que você vai ser? O que você vai ser a partir de hoje? Transmissor ou transformador? Se você tem sido transmissor hoje, eu quero te desafiar a você romper com isso na sua vida. E parar de ser murmurador. E se transformar em um transformador. Ser uma pessoa que vai espalhar a palavra de Deus, vai espalhar a bondade de Deus, vai espalhar a alegria do Senhor por onde quer que você pise. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Queria que você falasse com o Senhor agora. Talvez muitas das coisas que eu disse aqui se encaixaram com a sua vida. Talvez outras não fizeram sentido nenhum para você. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor nessa noite, Ele olha para você. Olha para você com seus olhos de misericórdia. Porque Ele quer transformar você em um transformador. Uma pessoa que possa atingir a todos, contagiar a todos que estão em volta. Contagiar a todos com alegria. Contagiar a todos com fé. Contagiar a todos com aquilo que é puro. Com aquilo que é saudável. Eu creio que o Senhor tem essa bênção para nós aqui nessa noite. Deus vai te transformar, meu irmão. E você que já é um transformador de situações, eu queria que você orasse por aqueles que ainda não são. Se você é uma pessoa que tem transformado, se você é uma pessoa que tem produzido efeitos lindos na vida das outras pessoas, eu queria que você orasse agora por aqueles que não são, em nome de Jesus. Se você precisa mudar de lado hoje, sair de ser transmissor para ser um transformador, eu queria que você ficasse em pé, em nome de Jesus, no seu lugar. Hoje o Senhor vai fazer algo lindo aqui. Hoje o Senhor vai fazer algo tremendo aqui. E você que já é um transmissor, você que já é um transformador, eu queria que você procurasse pessoas perto de você para você orar com elas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai orando com elas agora. Vai colocando a mão sobre seus ombros e vai orando. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite.
E Ele está se movendo aqui no nosso meio. Ele está se movendo aqui nesse lugar. E Ele está tocando, Ele está transformando, Ele está restaurando. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora. Nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor comece a fazer revoluções. Revoluções, Senhor, que são interiores. Revoluções que estão lá dentro do coração. Que o Teu Espírito Santo comece a permear agora, Senhor, e mudar situações, Senhor, e mudar caráter, transformar, Senhor, pessoas hoje que são transmissoras e transformadoras, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja fazendo isso. Que o Teu Espírito Santo esteja agora transformando, Senhor, a nossa vida, de tal maneira, Senhor, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo produza, Senhor, na vida desse agora, dessa irmã, desse irmão, produza na vida deles agora, em nome de Jesus, Pai, um caráter aprovado, como foi Caleb, um caráter aprovado, como foi de Josué. Senhor, em nome de Jesus, nos transforma, Senhor, nos transforma em transformadores, nos muda em transformadores. Queremos ser pessoas que, ao abrir das nossas bocas, possamos tocar a outros, possamos transmitir alegrias a outros, possamos transmitir paz, possamos transmitir esperança, possamos transmitir, Deus, a Tua palavra, a Tua verdade. Faz essa obra em nossas vidas hoje, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E nós cremos, Deus, nós cremos na ação do Teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos fazer jejum de murmuração em nome de Jesus, amém? Você não vai murmurar essa semana. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: essa semana você não vai murmurar. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa e com os nossos irmãos espalhados sobre a terra, hoje e sempre. Amém. Amém? Dá um abraço quem está do seu lado.